Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje aqui é dia de história completa no canal. E nós vamos falar hoje de uma HQ que está sendo muito comentada aí pelos fãs da DC e também pelo próprio manda-chuva ali da DC Studios, o James Gunn. Até porque ele declarou que essa HQ que nós vamos resumir então é uma grande inspiração para o próximo filme aí de Superman, lá de 2025. E nós estamos falando aqui do clássico Grandes Astros Superman, com roteiros do Grant Morrison e ilustrações de Frank Whiteley com Jamie Grant. E é uma das maiores HQs do herói e se propõe a fazer o que seria a última aventura do Homem de Aço. E aqui nós temos uma história fechada em seu próprio universo, que embora explore inúmeros elementos de toda a cronologia do Homem de Aço, não está conectado com o universo principal das HQs. E galera, só antes da gente começar esse resumão da HQ, né, já vai deixando aqui hoje o seu super like, também seu super comentário que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal, principalmente quando é um vídeo assim de história completa que dá bastante trabalho. Então deixa seu comentário aqui, comenta se você já leu essa HQ, se é a primeira vez que você está lendo ela, deixa aqui nos comentários. Dito isso, então, bora começar esse resumo de Grandes Astros Superman. Parte 1, Dias Contados. Planeta condenado, cientistas em desespero, última esperança, casal bondoso. Começamos com um breve resumo da história do Super, mas logo pulamos para o presente, onde vemos o Homem de Aço indo ao resgate de uma cápsula espacial no Sol, liderada pelo cientista Leo Quinton. O objetivo da missão era explorar o Sol, mas com falhas no motor, a cápsula está prestes a cair nele. É nessa situação de desespero que um dos tripulantes começa a se transformar, se revelando uma espécie de monstro-bomba criado pelo Lex Luthor. Superman continua voando em direção à tripulação e chega extremamente perto do Sol, chegando quase a tocar nele. E como sabemos, né, o Superman é tipo quase uma bateria solar viva. E os seus poderes vêm exatamente do organismo dele se carregando, né, com a energia do Sol. Então dá pra saber que algum efeito vai ter nele. A história vai para o Planeta Diário, onde a Lois Lane escreve uma reportagem já falando do sucesso do resgate da tripulação nas mãos do Superman. Ela escreve as manchetes dos feitos do herói antes deles acontecerem. No escritório do editor-chefe Perry, nós temos uma outra notícia. Toda a sabotagem da missão de Quinton era, sim, um feito do Lex Luthor, que estava investido em rios e represas, já prevendo lucrar com a escassez de água que seria causado por mexerem no Sol. E falando dele, nós agora vamos para o laboratório do Lex Luthor, onde encontramos o vilão então vestido um traje que está cheio de cabos. Um general chega para falar com Lex, que parece estar ocupado falando sozinho. O general diz a ele que o escândalo envolvendo o Sol chegou às imprensas, e que o governo o tirou da prisão para que ele pudesse trabalhar a serviço do país, deixando para trás o seu passado de vilão, o que claramente não é o que está acontecendo. O Luthor demonstra raiva ao ser interrompido, e revela que está controlando remotamente a criatura bomba, que está atacando a cápsula no espaço, o que deixa o general revoltado. Então, pegando pelo pescoço dele, o Lex responde com uma observação que ele fez meses antes. Ao se olhar no espelho, ele percebeu que estava envelhecendo, e o Superman não. E se o Lex for morrer, ele quer a realização de ter matado o Super também. Então lá no espaço, na cápsula espacial onde está aquele monstro, ele está repetindo então os ataques que o Lex está fazendo. E nós vemos que essa cápsula está quase explodindo. É aí que o Superman chega e imediatamente é atacado pelo monstro. A criatura fica irritada com ele por querer impedir a razão de vida dele, que no caso é explodir. O Superman responde que não quer impedir nada e até vai ajudá-lo. É nisso que ele abre a escotilha e os dois começam a cair em direção ao Sol. No último segundo, o herói usa seu sopro congelante e contém a criatura, que começa a inchar e inchar até que ela explode. Mas antes que a explosão atinja a nave, um estranho escudo de energia a protege. O escudo foi obra do Superman, que com seus poderes super amplificados, ele foi capaz de estender o próprio campo bioelétrico dele e assim erguer um escudo energético ao redor da nave. Na base lunar de Leo Quinton, sua equipe de cientistas estuda as condições do Superman, que levanta um peso de 200 quintilhões de toneladas. Após o contato direto com o Sol, a força do Super parece ter triplicado. E assim como o escudo energético, novos poderes podem começar a aparecer. Mas há também uma má notícia. O contato do herói com o Sol o expôs a uma quantidade tão grande de energia que nem mesmo suas células são capazes de processar, o que só pode resultar em uma lenta morte celular. Assim, a energia solar que é responsável por dar os poderes para o Superman agora está matando ele. O Quinton se lamenta e até se sente culpado. Se não fosse pela sua expedição ao Sol, o Superman não teria que ter tido arriscado a sua vida para salvar sua tripulação. No final, foi o Luthor que os usou para criar uma armadilha e matar o Homem de Aço. O cientista leva o Super num pequeno tour, onde o apresenta as suas estranhas e brilhantes invenções. Vemos operários clones do Bizarro, gigantes de gelo exploradores do espaço
e até mesmo microscópicas criaturas responsáveis por estudar células e átomos. O Quinton confessa que foi o Superman que o inspirou a fazer tudo aquilo, e promete a ele encontrar uma forma de salvá-lo, ou se necessário, até mesmo de o substituí-lo. O herói agradece por toda essa ajuda e a tentativa lá de tentar salvar ele. E aí o Clark diz ali pro cientista para não vazar essa informação, ele não contar para ninguém que o Superman tá morrendo aí lentamente. Vemos então pela primeira vez o Clark Kent, todo atrapalhado, fazendo aqui uma lambança até chegar ao encontro com seu chefe. Daí a história vai para uma pequena visita ao laboratório do Lex, onde as autoridades finalmente chegam para o prender. O Lex aparentemente se rende, mas com um sorriso malvado. E sabemos que os seus planos ainda não chegaram ao fim. Já nas ruas de Metrópolis, o Clark e a Lois estão caminhando juntos e conversando. O Clark carrega as compras da Lois enquanto eles conversam sobre a prisão do Luthor. E a Lois até considera que a pena dele seja na cadeira elétrica. No mesmo assunto, o Clark pergunta a ela se ela pensa na morte e o que ela faria se soubesse que está para morrer. Mas a moça logo corta a conversa. Eles chegam na porta do prédio da Lois, mas assim que ela agradece a ajuda do Clark e se despede, ele diz a ela que tem algo para lhe contar. É então que ele abre a sua camisa, revelando a ela que Clark Kent, todo esse tempo, era o Superman. E a reação da Lois realmente não tem preço porque ela não consegue acreditar que ela nunca tinha percebido isso. O Superman dá uma pequena carona para ela, carregando seu carro até a Fortaleza da Solidão. No caminho, a Lois repete pro Super e para si própria que se recusa a acreditar naquilo e até considera que pode ser uma pegadinha. O Super destranca a fortaleza com uma chave dourada, e os dois são imediatamente recebidos por um grupo de super robôs, para os quais o Superman pede para levar um carro da Lois até a garagem. Ainda conversando, a jornalista pergunta ao Super sobre seu último encontro com o Batman e Robin, o que dá a ideia ao Clark de que talvez o Superman pudesse ter um parceiro com o menino prodígio. Ainda sobre a chave, a jornalista até questiona sobre a segurança do lugar, mas o Super explica que o objeto é feito de um material vindo de uma estrela anã, e ele é o único com força suficiente para levantá-la. E é então que a gente tem páginas aí mostrando o interior ali da Fortaleza da Solidão, e tem de tudo ali. A cidade engarrafada de Kandor, uma moeda gigante do Coringa, um ônibus espacial e até mesmo o próprio Titanic. Um dia se passa e encontramos Lois em um dos aposentos escrevendo sobre tudo que acabou de acontecer. Ela não consegue digerir tudo aquilo e já suspeita do comportamento estranho do Super. A Lois até cogita a possibilidade de tudo aquilo ter a ver com o aniversário dela, que é no dia seguinte. Ela até chega a perguntar a si mesmo e também pro Super se ele ainda iria gostar dela depois de décadas juntos, né? Já que ela ia envelhecer e ele não. Ah, mas a Lois mal sabe o que tá acontecendo com o Clark. Clark a leva pro seu arsenal, onde mostra todas as armas cósmicas perigosíssimas que ele confiscou ao longo dos anos, dando destaque para uma pistola de kryptonita. Eles vão para outro cômodo, onde o Clark mostra para Lois o seu telescópio temporal, que contata versões sucessoras do Superman vindas do futuro, com a função de impedir catástrofe antes que elas aconteçam. Mas por enquanto a máquina só consegue receber mensagens curtas e enigmáticas. O Clark explica para Lois a real função da Fortaleza da Solidão, que diferente do que ela pensa, aquilo não é um museu, e sim funcionar mais como uma cápsula do tempo que registra aí todo o período nessa era de ouro aí dos heróis. O tour pela Fortaleza continua, com direito até o Super forjando um sol em miniatura para alimentar um filhote de criatura feito da energia que devora sóis. Mas enquanto o herói alimenta o bichinho, a Lois tem sua curiosidade despertada por uma porta aberta. Ela vê um tipo de laboratório que parece estar estudando e mapeando todo o corpo e organismo dela. Mas antes que ela possa olhar melhor, é o Super que aparece atrás dela, pedindo para que ela não entre ali. E o clima ele fica bem esquisito, já que a Lois já estava desconfiando de algo, então ela fica ainda mais desconfiada com essa porta aí. Cortamos para o interior do Titanic, onde o casal tem um jantar. Mas a Lois está visivelmente desconfortável com tudo que ela viu. Ainda sem acreditar, a jornalista questiona sobre todas as vezes que Clark Kent e Superman foram vistos no mesmo lugar. E o herói responde todas elas. Eles têm uma discussão sobre o Clark então esconder essa identidade. Se ele mentiu para ela por todos esses anos, o que daria crédito agora? Super diz que não pode dizer um motivo para ela nesse momento, mas pede sua confiança, o que aumenta ainda mais a suspeita da Lois, e a faz levantar e sair dali. Assustada com a possibilidade do herói ter enlouquecido, ela passa a se preparar para se defender. Ela vai até o arsenal, onde ouve o telescópio temporal. Dessa vez é uma versão diferente e misteriosa do Superman, tendo seu rosto completamente coberto.
Ela começa perguntando para ele se um dia ela e o Clark se casarão e terão filhos, o que ele responde dizendo que a resposta para sua pergunta está bem na sua frente. Ela não entende, mas ele não dá mais explicações. É então que alguns super robôs aparecem procurando pela Lois, o que a deixa desesperada. Ela imediatamente pega a pistola de Kryptonita que viu anteriormente, e enquanto corre, começa a teorizar que talvez o Superman tivesse a levado pra lá para que ela fosse a mãe de uma raça de super pessoas, o que a apavora. E assim que vê o Superman, dispara um raio de Kryptonita nele. Mas acontece que o disparo não tem efeito nenhum. Pois é, resultado então daquele contato do Superman com o Sol, que além de ter a força dele quase triplicada aí, ele também agora não tem mais fraqueza, ele não fica fraco com a Kryptonita. O herói tira a pistola da mão da Lois e explica que na primeira vez que ela acessou aquela sala, ela acidentalmente inalou um tipo de químico, que causa reações exageradas e paranoia extrema, o que explica como ela tem se comportado. A máquina que ela viu era, na verdade, uma super máquina de costura, e todos os estudos do corpo e organismos da Lois eram, na verdade, para que ele pudesse fazer o seu presente de aniversário, um uniforme de supermulher, além de um pequeno frasco com líquido dourado, que daria a Lois os poderes do Superman por 24 horas. E, sem enrolação, ela já bebe a tal super poção. Então agora o Superman aqui nessa HQ ganha o seu sidekick, que vai ser a Lois aí com os poderes de Superman. E vamos ver como é que ela vai se sair, ela vai aproveitar essas 24 horas aí de poder ilimitado. Cortamos para as ruas de Metrópolis, onde uma horda de lagartos gigantes vestindo armaduras, vindas do centro da Terra, invadem as ruas. E no topo do prédio do Planeta Diário, toda a equipe assiste tudo aquilo apreensiva. Vemos também que o super relógio do Jimmy, que pode ser acionado para contatar o Superman, está ativado. O Homem de Aço e a Supermulher entram em cena voando juntos, prontos para ação. O Clark lamenta o imprevisto, já que planejava passar o aniversário da Lois de outra maneira, mas ela se mostra bem animada para entrar em ação. Mas antes que eles possam agir, alguém já está resolvendo o problema, e é o viajante do tempo Sansão, que com toda a sua força levanta lá o rei desses lagartos e o arremessa em direção ao espaço. Com seus super sentidos, o Super percebe que o lagartão teve o seu pulmão explodido ao sair da atmosfera da Terra, e imediatamente vai ao seu resgate. Enquanto isso, Sansão aproveita a ausência do Clark para flertar com a Lois, que parece aqui dar trela para ele. Junto dele está o Atlas, que aqui é parceiro do Sansão, e que também está caidinho pela Supermulher. É nessa situação que o Super volta. Eles então propõem uma queda de braço aí, para ver quem é que vai levar a Lois aí para um passeio. Mas antes de ter essa disputa, o Super ainda tem que ver como é que vai levar esse exército de lagartos para o reino deles, que era lá no centro da Terra. O Clark questiona o líder desses subterrâneossauros e também pai aqui do líder dessa invasão, a qual ele revela que foi incentivada pelo próprio Sansão, o que provoca a curiosidade do herói. Enquanto isso, o Sansão continua dando em cima da Lois, agora presenteando com um colar de joias da coroa da Ultra Esfinge, um deus egípcio antigo. O Super então chama a Lois para um canto e questiona ela sobre ela tá dando trela aí para as atitudes do Sansão e do Atlas. O que ela responde que é simplesmente uma retribuição por ele ter mentido ser o Clark todo esse tempo. O que ele novamente insiste não ser fingimento, que ele de fato é Clark Kent. É aí que o Sansão, como um viajante do tempo, revela que sabe o que virá em breve. Ele sabe que o Super terá de enfrentar 12 desafios, e tudo terminará com sua morte. Assim a Lois ficará solteira e precisará de um ombro para chorar. De repente, o colar de cristais dela começa a brilhar, e o Atlas explica que toda a situação havia sido planejada para que eles pudessem forçar o Superman a ajudá-los, já que estavam sendo perseguidos pela Ultra Esfinge. E é a própria Esfinge que aparece, e capturando a Lois num estado de incerteza quântica, onde ela não está viva, nem morta, a Esfinge propõe um desafio. Ela fará uma pergunta e, se for respondida corretamente, a Lois ficará viva. Se não, nós já sabemos o que acontece. E essa é a tal pergunta sem resposta que o Superman vai ter de responder, embora não tenha resposta. Com a vida da Lois Lane em risco, a Ultra Esfinge faz a pergunta: o que acontece quando a força imparável encontra um objeto inamovível? O Super então dá uma risadinha e responde: elas se rendem. A Esfinge aceita a resposta e em seguida desaparece, libertando a Lois. O casal então se prepara para ir embora, já que tem um encontro marcado no fundo do oceano. Mas antes disso, Atlas e Sansão os interrompem. Eles dizem que aquilo não havia sido um feito de força, e que eles ainda devem competir com Superman pela mão da Lois Lane. Os três então vão para uma queda de braço, onde o Homem de Aço enfrenta os dois ao mesmo tempo, cada um com uma mão, e facilmente derrota ambos. O Super e a Lois então vão para o seu encontro e na saída, o Super conta que tem algo que ele sempre quis fazer desde que a conheceu. E vemos uma linda página dupla do Super e da Lois se beijando na lua. Os dois terminam o dia abraçados no terraço da casa da Lois,
que além de cansada e sonolenta, já sente seus poderes se esvaindo. Por fim, o herói reúne coragem para fazer um pedido a ela, mas ela acaba caindo no sono antes que ele possa falar. Com isso, a pega em seus braços e a leva até sua cama. E assim termina a curta carreira aí de heroína da Lois Lane como supermulher e com os poderes do Superman. Alguns dias se passam e estamos agora no apartamento do Jimmy Olsen, quando Lucy, a sua namorada, decide dar um pé na bunda dele. Acontece que o Jimmy havia acabado de ser premiado como o homem mal vestido de Metrópolis, o que a deixa envergonhada. Ela diz ter sido convidada para uma peça de teatro com outro cara, o que enche o Jimmy de ciúme, que respondendo de outro quarto explica que o seu outfit ruim era na verdade parte de uma das edições de sua coluna no jornal, onde por um dia ele vive outra vida. E aí a gente vê que na verdade o outfit do Jimmy para essa coluna era porque ele estava vestido de mulher. Cortamos para o Planeta Diário, onde o Perry elogia o trabalho do Jimmy em sua coluna, mas que após o sucesso da última edição, intitulada de Sendo a Namoradinha da América por um Dia, ele teria grande dificuldade de fazer algo ainda mais grandioso. Mas o Jimmy promete ter uma carta na manga. A história então vai para a base lunar do projeto, onde o Jimmy conversa com o seu diretor, Léo Quinton. E o nome dessa organização mesmo do Quinton se chama Projeto, esse é o nome mesmo. O Quinton tem um compromisso. Enquanto vai viajar para um planeta alienígena, é o Jimmy Olsen que tomará o seu posto como diretor, e assim ter uma história para sua coluna de jornal. Nós acompanhamos o Jimmy e a assistente Agatha, enquanto ela o leva numa tour pela base. No meio do caminho, algo chama a atenção do rapaz. Uma porta super mega protegida com a mensagem "Não abrir até o apocalipse". Esse é um nome que a gente conhece bem, né? Eles vão até uma máquina chamada de O Portal do Subverso, que seria um tipo de dimensão paralela que fica embaixo do nosso universo. Lá, um operário mexe em um maquinário, quando, de repente, um objeto é detectado, e a ponte onde todos estavam em pé se rompe. O operário não consegue se salvar, mas no último segundo, o Jimmy se segura e consegue ativar o seu super relógio. O Superman e o Clark, na verdade, ele estava tendo uma reunião com o Perry sobre uma nova matéria. E o Clark, antes de sair porque o Jimmy estava chamando ele disse que ele vai conseguir então uma entrevista com o Lex Luthor. O Superman rapidamente chega ao resgate, mas aproximando-se do portal, ele sente uma sensação de enfraquecimento. Ele consegue resgatar o objeto que havia sido detectado anteriormente, que revela-se ser um novo tipo de kryptonita, a kryptonita preta. Numa salinha de espera, enquanto conversam, o Jimmy se mostra preocupado com Clark e o efeito que essa kryptonita pode ter nele, mas o herói logo garante que depois do contato próximo ao Sol, ele havia se tornado imune. Mas de repente o Superman começa a agir de forma estranha. Ele culpa o Jimmy por sempre interrompê-lo e sempre estar em perigo, e o seu comportamento imediatamente desperta a suspeita do rapaz. O Super então quebra a mesa e ataca o Olsen, que consegue desviar. E aqui a gente consegue ver mais efeitos aí dessa kryptonita que apareceu antes. E que tá deixando então o Superman raivoso e falando um monte de coisa ali bem agressiva. O Super sai voando dali, o que deixa o Jimmy desesperado, gritando por emergência. Eles discorrem sobre 3 planos de contingência anti-Superman projetados pelo próprio. O primeiro seria baseado em kryptonita, que agora não faz mais efeito. O segundo seria um canhão, que o aprisionaria na Zona Fantasma. E o terceiro seria o tal Projeto Apocalipse. Ele rapidamente voa para a Terra e aterriza em Metrópolis, onde já começa a fazer um estrago. É então que o Jimmy Olsen aparece, segurando um tipo de pistola. Na comunicação da base, a Agatha avisa o Jimmy que o Apocalipse é perigoso demais e que a missão deve ser abortada. Mas o rapaz tem uma ideia. O repórter então revela que aquilo não é uma pistola, e sim uma seringa, que ele injeta em si mesmo. E é aí que uma versão Apocalipse do Jimmy Olsen toma forma, logo desferindo um golpe poderoso direto na cara do Super. Na base, a Agatha começa uma contagem de 30 segundos, que é o tempo que o Jimmy tem antes de ser completamente dominado pelo Apocalipse. A luta vai continuando e o Jimmy dá um sacode aqui no Homem de Aço, que parece ficar mais fraco a cada segundo. Amedrontado, o Superman repete várias vezes sobre o seu medo de morrer, até enfraquecer de vez e desmaiar. O super relógio do Olsen começa a apitar, e ele se transforma de volta para sua forma humana. Praticamente aqui o Jimmy Olsen ele virou um Ben 10 aí que pôde se transformar no Apocalipse. Na base lunar, o Jimmy e o Homem de Aço se recuperam, e ali conversam sobre o que havia acabado de acontecer. A Agatha chega com a kryptonita preta, mas agora completamente selada numa caixa de chumbo. O Jimmy relembra a batalha, e ele fala que era perceptível que o Clark ele enfraquecia na medida que ele ficava mais malvado. O que é algo legal, porque o Superman, embora seja esse cara todo poderoso, os seus maiores poderes realmente são ligados à sua bondade e ao seu coração. Finalmente, ele pede um favor como diretor e diz que gostaria de encomendar uma mudança na superfície da Lua. Cortamos para o apartamento do Jimmy, onde a sua namorada Lucy assiste à televisão,
quando é surpreendida pelo rapaz chegando com 2 ingressos para o espetáculo. Além disso, ao olhar para a lua, ela vê que ele literalmente mandou escrever "Te amo, Lucy" na sua superfície, o que logo a conquista de volta. A galera, já dá pra falar aí que o Jimmy Olsen é o último romântico. A história em seguida parte para um julgamento, mas não qualquer um. É um julgamento do Lex Luthor, que responde por todos os seus feitos, botando em perigo toda a vida no planeta Terra diversas vezes. O Luthor contesta, com o argumento que foi o Superman que o forçou a fazer tudo aquilo, e que ele devia estar naquela corte. Mas o juiz faz diferente. Por todos os seus crimes contra a humanidade, Lex Luthor é condenado à morte na cadeira elétrica. E o Lex responde a isso com um sorrisinho tranquilo. Acompanhamos o Clark agora como jornalista no helicóptero a caminho da ilha Stryker. O Clark tem uma missão. Ele terá 1 hora para entrevistar o maior criminoso e a mente mais brilhante que o planeta já viu, Lex Luthor. Chegando na cela, nós vemos o criminoso trabalhando em uma de suas invenções, um pequeno robô que armazena os maiores clássicos da literatura e é capaz de recitá-los. É então que o Clark tropeça sem querer em um dos cabos logo antes dele ser sobrecarregado, o que salva o Lex de ser eletrocutado. E quando se levanta, o Clark explica que tem 1 hora com o Luthor e quer ouvir o lado dele da história. O Lex até comenta a ironia daquilo, já que foi a matéria do Planeta Diário que o colocou na cadeia e agora está entrevistando. O Luthor pede que o Clark o acompanhe e os dois conversam enquanto o vilão se exercita. E enquanto levanta uns pesos, diz que a presença do Homem de Aço diminuiu e inferioriza tudo que está ao seu redor, quase que como um insulto à raça humana. Mostrando aqui os seus músculos, o Lex diz sobre como é fácil ser super forte quando se vem do planeta Krypton, mas que para um humano comum, os músculos são um sinal de dedicação e esforço. É então que o Luthor pergunta ao Clark sobre como está o Superman, que responde dizendo que o herói está bem. Mas a gente sabe que isso não é verdade, e o Luthor garante que ele não tá não. Enquanto desce as escadas para o pátio da prisão, o Lex fala que, graças ao Super, ele foi preso tantas vezes que aquela prisão era quase como um lar para ele. E que ele conhece esse ambiente tão bem que está no processo de transformar o lugar num projeto de sociedade perfeita, uma utopia. E é questão de tempo até os detentos o verem como líder. Mas aí a conversa é interrompida quando um outro vilão do Superman aparece. E é o Parasita, que tá bem fraco e magrinho. É então que, de repente, o Parasita começa a crescer, sendo alimentado por uma energia que ele nunca sentiu antes. Enquanto os guardas estão ocupados com o Parasita, que cresce cada vez mais, os detentos se aproveitam para começar uma bagunça. E o Clark sabe que essa energia que o Parasita está sendo alimentado é a energia dele. E é ele que está tornando o Parasita aí mais forte do que ele nunca teve antes. Os guardas jogam granadas de gás lacrimogênico, o que dá a oportunidade perfeita para o Clark agir sem ser visto, chegando a tropeçar por cima do Lex para salvar ele de um dos detentos que estava atrás. Nesse tempo, ele também leva todos os guardas para fora da prisão. De volta na confusão, o Clark finge não ver nada sem seus óculos, e é nesse tempo de colocar de volta que ele usa sua visão de calor num cano que chove água em cima dos detentos, e logo usando seu sopro congelante para prendê-los e assim fugir com Lex. O Luthor não liga para o Clark, mas deixa claro que quer ele vivo para que ele possa contar a sua história. A história de um homem que ousou desafiar o Superman. O Parasita então atravessa a parede para chegar até eles, atraído pela energia que o Super emana. Lex tenta atirar nele, mas o Clark avisa que a energia cinética das balas só vai alimentá-lo. Enquanto isso, vários detentos assistem à ação e gritam para o Luthor lutar e provar que ele pode ser um líder digno. No fim do corredor, o Clark simplesmente dá um pisão no chão e todo o lugar começa a tremer, o que faz com que o enorme Parasita seja afundado. Ele parece estar se engasgando com toda a energia que o alimenta, o que o Lex acredita ser um feito dele, com a energia dos tiros que ele disparou. Mas a gente sabe que não, né? O Luthor ataca a criatura violentamente, enquanto grita que aquele será o destino de todos que entram em seu caminho, incluindo o Superman. E os detentos ali da prisão vendo tudo isso, eles realmente ficam sem reação. Lex e Clark continuam seu caminho até a cela, dizendo para o jornalista no caminho que até gosta dele, já que ele representa tudo que o Superman não é, um covarde atrapalhado e bobo. Descendo, eles encontram Nest, a assistente de Lex, que possui um barquinho. O Clark ainda não entende e diz que o Luthor poderia ter fugido quando quisesse, assim escapando da cadeira elétrica, mas o vilão se mostra confortável com seu destino, já que agora cumpriu seu propósito, e confessando ao Clark que finalmente conseguiu matar o Superman. Esse seria seu presente para o jornalista, a manchete de sua vida, a morte do Superman. Por fim, enquanto o Nest rema o barquinho com o Clark, o Lex explica sua motivação. Se não fosse pelo Homem de Aço, ele estaria no comando de todo o planeta.
O Superman havia ficado em seu caminho várias vezes, e agora ele iria pagar por isso com sua morte. E assim, nesse barquinho, o Clark é levado para casa. Parte 2, dizendo adeus. Cortamos para a Fazenda Quente, onde o Clark e o seu pai, Jonathan, admiram o céu, enquanto se lembram de quando o pequeno kryptoniano caiu ali. O Jonathan viu aquilo como um milagre, já que ele e Martha não podiam ter filhos. E como o Clark parece estar jovem aqui, se trata de um flashback. O jovem Clark se prepara para remover uma árvore do campo, quando de repente algo cai do céu. É Krypto, que imediatamente corre para o Clark para eles brincarem. O jovem então arranca a árvore e arremessa em direção aos céus, antes de voar junto a ele, para assim o rapaz e o seu cão brincarem de jogar. De volta na fazenda, Jonathan e Martha conversam sobre como Clark cresceu rápido e consegue até mesmo voar no espaço agora, quando de repente um homem misterioso aparece, dizendo que está ali para ajudar na colheita. E enquanto isso, o jovem Super e Krypto brincam entre asteroides. E aí a história ela vai pro dia seguinte. O dia amanhece na Fazenda Quente, e o Clark comenta com a sua mãe sobre 3 homens misteriosos que ele viu no campo, quando de repente eles aparecem, pois são o Superman do futuro, que vimos no telescópio temporal, sendo eles Kal Kent e o Superman misterioso, que usa ataduras em seu rosto. No entanto, eles se apresentam como civis normais, escondendo suas verdadeiras identidades. Na lanchonete da cidade, o Clark agora conversa com Lana Lang, que é o seu primeiro amor. Ele fala sobre os homens que conheceu e como parece algo estranho. Contudo, o Clark capta algo com sua super audição. São alguns civis, falando ter avistado o tal Superman. Agora de uniforme, o jovem Super se agacha com Krypto numa caixa d'água, e quando observa Kal Kent de longe. Com sua super audição, o Clark desvendou que o estranho realmente era apenas um disfarce, e eles conversam sobre como uma criatura chamada Cronóvoro havia atacado um senhor, mas que Kal não conseguiu salvá-lo a tempo. Mas aí, usando a sua super audição, aquele Superman todo enfaixado consegue ouvir os batimentos cardíacos ali do jovem Clark Kent. O Kal Kent aparece atrás do Clark, que não consegue entender como ele teria aqueles poderes, o que o leva a perguntar se o Kal é kryptoniano. Ele conta que nasceu na Terra, sendo descendente do próprio Clark e o Superman do ano 853.000, e faz parte da tropa Superman, uma equipe formada de diversas versões do Superman que combatem perigos no espaço-tempo. Ele também apresenta seus aliados, o Superman desconhecido e o Superman baixinho, que tem um nome bem difícil de se pronunciar, que é o Superman da quinta dimensão. Eles apresentam o Cronóvoro para o Clark e contam que é a criatura que a tropa Superman está caçando, mas obviamente é muita coisa para o jovem processar. Ele pergunta então por ter descendentes significa que ele e a Lana se casaram? E a gente sabe que não é bem com ela, né, que ele vai ter os seus filhos, toda essa geração aí de Superman. Mas claro, nesse momento, né, o jovem Clark não conhecia a Lois. A conversa é interrompida quando o tal Cronóvoro aparece, uma criatura completamente disforme e esquisita, que envelhece tudo que toca. O Super da quinta dimensão saca seu hiperarpão, uma pistola capaz de lançar correntes 5D, e a tropa Superman parte para o ataque. Eles pedem para o Clark ficar atrás, enquanto o Super da quinta dimensão usa seus poderes e a pistola para deter a criatura. Mas o jovem Clark não pretende ficar parado. Ele tenta voar atrás, mas logo o Kal Kent o detém, dizendo que ele não sabe o que está fazendo e precisa recuar. Clark resiste, mas o Kal é mais poderoso, e usando seus poderes telepáticos, consegue prender o Clark no chão. Contudo, ainda tinha o Krypto, que aparece voando para atacar o Kal, o que dá tempo para o Clark agir. Em meio a tudo isso, cortamos para o Superman desconhecido. Vai até o Jonathan Kent e sua fazenda. Enquanto admira a paisagem, o Jonathan admite ainda ter muita preocupação com o futuro do Clark. Mas o Superman desconhecido que está usando o disfarce ali, ele diz para o Jonathan que vai dar tudo certo. De volta na briga com o Cronóvoro, o jovem Clark consegue aparecer bem na hora e impedir que a criatura se liberte das correntes. Mas é Kal que olha tudo de longe e, desabafando sozinho, diz que tentou avisar o Clark, já que no tempo em que ele está ocupado lutando contra o monstro, algo horrível aconteceu. Então, no meio da batalha, o jovem Superman nota algo. Ele não consegue mais ouvir os batimentos cardíacos do seu pai. Ele voa o mais rápido que consegue, mas não há nada que ele possa fazer. Seu pai havia sofrido um ataque cardíaco. A história então daí já corta para o funeral do Jonathan, onde o Clark faz um lindo discurso. Ele relembra todos os ensinamentos que seu pai lhe deu, como a importância da bondade e de ter um bom coração, e acima de tudo sobre como o homem não se mede pelo que diz, mas sim pelo que faz.
E embora que a gente tenha uma morte diferente aí em relação a como o Jonathan Kent morreu, e a gente sabe que todas essas frases e ensinamentos que o Jonathan deu pro Superman, ele levou para a vida toda. A história depois mostra o jovem Clark pronto para se mudar para Metrópolis, mas fica hesitante em deixar a sua mãe para trás. E ela diz que o Jonathan falava que o rapaz era destinado a coisas incríveis, e ainda se lamenta por não ter conseguido se despedir do seu pai. É então que o Superman desconhecido finalmente se desmascara, revelando ser todo esse tempo o Superman do presente. Então um portal se abre e vemos pela primeira vez o líder da tropa Superman. É o famoso Superman Prime, o qual o nosso Super não conhece. O Superman Prime se recorda desse dia, como o dia em que o Super realizou mais um de seus 12 desafios. E como um presente ele entrega uma rosa dourada, vindo de Nova Krypton, dedicada a tudo que o Superman representa, agora e sempre. Esse plot twist aí é sensacional desse Superman desconhecido, ser o Superman que a gente acompanhou durante a HQ aqui. E a gente vai entender mais desse papel do Superman Prime mais em seguida. A história agora mostra o espaço, onde diversas estruturas estranhas colapsam na pequena nave de Leo Quinton e sua assistente Agatha. Eles estão no subverso, à procura de um de seus operários bizarros que desapareceu, mas parece ser tarde demais. Mas o Quinton faz uma descoberta. Há indícios que há vida no subverso, e estão vindo na direção da nossa dimensão. Cortamos para o espaço sideral da nossa dimensão, onde o Superman se despede do seu amigo, Devorador de Sóis, que agora já está crescidinho. De repente, no seu voo de volta para a Terra, uma horda de criaturas cinzentas o ataca. No fundo, vemos um planeta extremamente esquisito. É uma versão bizarra do planeta Terra, em formato de cubo. E em Metrópolis está nevando, na verdade, meio estranho, que tem uma chuva de meteoritos no maior estilo natalino. É véspera de Natal e a equipe do Planeta Diário curte a festa da firma, que não parece muito animada. Mas o Jimmy, que está de olho na janela, vê o caos que está do lado de fora. Explosões e mais daquelas criaturas cinzentas andam pela cidade, até que uma delas sai do elevador e ataca uma mulher. E quando isso acontece, a criatura copia a forma dela, ao mesmo tempo que infecta a moça, tornando ela um tipo de zumbi. Ela ataca Cat Grant, mas rapidamente o Steve Lobardo consegue arremessá-lo pela janela. O Steve é tocado, mas de alguma forma ele é imune a esse vírus bizarro. O Jimmy rapidamente utiliza seu super relógio para desligar o acesso ao elevador do prédio, ao mesmo tempo que tenta contatar o Superman, mas não tem sucesso. Logo em seguida, uma figura azul e vermelha aterriza nas ruas de Metrópolis. Uma criancinha logo vai ao encontro dele para pedir ajuda, mas quando a figura sai da fumaça, vemos que é o Bizarro. E aqui é a primeira aparição do Bizarro aqui nesse universo, porque ele é na verdade só uma daquelas criaturas cinzentas, mas que conseguiu tocar no Superman e acabou virando ele. Só que antes que o Bizarro possa atacar o garoto, é o verdadeiro Superman que aparece, atacando o vilão com uma turbina de avião. O herói protege a criança de um dos ataques do Bizarro, que, como é a versão oposta, usa um sopro de fogo. Assim que a criança está segura, o Super resolve usar um de seus novos poderes e desfere um poderoso choque elétrico à la Thor no inimigo. O herói tenta entender o que está acontecendo, pois essas criaturas nunca foram hostis. O que o vilão responde naquela linguagem própria dele, tentando dizer que ele não está ali para brigar. A equipe do Planeta Diário consegue se refugiar num dirigível. E em seguida vemos a cena do Bizarro sendo jogado para fora do planeta até perdendo os dentinhos. No veículo, o Jimmy usa seu relógio para contatar o Leo Quinton, que por sua vez também se encontra enrascado com esses zumbis bizarros. Mas ele sabe algo que pode ajudar a situação de Metrópolis. Os bizarros eles têm realmente uma fraqueza, a luz solar. Mas onde que eles vão encontrar a luz solar quando agora é noite? O Superman entra em cena e ajuda a levar o dirigível até um lugar seguro. Lois é a primeira a sair do veículo, se demonstrando muito preocupada com Clark, mas promete voltar para ela assim que possível. O grupo notifica o herói sobre a imunidade do Steve Lombard, que talvez possa servir como base para uma possível cura. E assim que o Super analisa o organismo do homem, ele percebe o que causa ela. São remedinhos para aumentar a performance, se é que vocês me entendem. Com uma cura fora das considerações imediatas, é o Jimmy quem traz a notícia de que os bizarros são sensíveis à luz solar. E sugere que eles construam um espelho gigante capaz de espelhar a luz do sol. Mas o Superman tem uma ideia mais prática. Ele faz anotações de como fazer um repelente anti-bizarro e entrega a Lois. Logo ele começa a voar em disparada até a Terra Cubo. Como um míssil, o herói adentra a atmosfera do planeta e carrega uma poderosa explosão de luz solar, que, refletida nos oceanos do planeta bizarro, é capaz de dar conta das criaturas. Só que na explosão solar que o Super causa, nós podemos notar uma coisa: a luz do planeta se torna vermelha. E, para quem sabe da mitologia do herói, faz com que o Superman vire uma pessoa comum. Na superfície do planeta, o Super e o Bizarro pousam numa estranha cidade. Do jeitinho dele, o Bizarro se rende e diz que de fato não quer brigar mais.
O Clark percebe que agora eles estão voltando para o subverso, que explica o Sol mudando sua luz para o Sol vermelho. O Bizarro diz que o subverso é um lugar frio e escuro, e que ele não deseja voltar para lá. O Homem de Aço então tenta levantar voo, mas imediatamente cai no chão. Ele percebe que o Sol vermelho já sugou seus poderes. É aí que aparece uma figura misteriosa, uma versão defeituosa dos Bizarros, alguém diferente de todas as cópias. Este é o Zibarro. E como os bizarros eles são o oposto de tudo, essa versão defeituosa, entre aspas, é na verdade mais semelhante ao Superman. E essa versão até consegue falar normalmente. Super e Zibarro andam pela cidade de Bizatrópolis, em busca de algo que possa tirar o Superman dali. Mas a cidade é um enorme lixão e nada parece funcionar. Na conversa, o Zibarro desabafa sobre como se sente diferente de todos daquele planeta, o que o faz ser odiado. Apenas ele tem intelecto. O Zibarro explica para o Superman que o planeta é como um organismo vivo, e com medo dele ser atacado pelo Super novamente, ele cria seres baseado nas memórias do herói com a intenção de pacificar ele. E é aí que aparece uma versão bizarra do Jor-El, o Li-Roj, que aqui é o rei dos bizarros. Isso até que a Noite Suprema chegue, onde ele se sacrificará pelo seu povo. E essa Noite Suprema é o nome dado para quando o planeta vai se afundar de vez no subverso. Com o planeta sendo cada vez mais sugado para dentro dessa dimensão negativa, o Superman tem pouco tempo para encontrar uma forma de sair dali. E é aí que ele tem a ideia de construir um foguete que possa levá-lo de volta à Terra. Assim como quando ele era apenas um bebê em Krypton. Mas para isso, o Super precisaria da ajuda de todos os bizarros. Cortamos aí para a base lunar do projeto, onde a preocupada Lois conversa com Leo Quinton. Ele sabe que o Superman está no mundo bizarro, e sabe que o planeta está cada vez se afundando mais no subverso. A Lois está confusa sobre por que o Superman não consegue sair dali, estando tão poderoso. E imediatamente o Quinton percebe que o Super não contou aquele detalhezinho que ele tá morrendo para Lois. Ele explica as condições do Superman após o contato direto com o Sol. E de uma vez por todas, ele dá as más notícias para ela. A Lois imediatamente entende que isso tudo é obra do Luthor, além de finalmente entender o comportamento estranho do Super no começo da história. Quinton declara ter trabalhado por dias inteiros tentando encontrar uma cura, sem resultado algum. Mas que enquanto estudava o espaço, ele encontrou outra coisa escondida dentro do Sol. De volta no planeta bizarro, o Superman consegue coletar diversos minerais para construir um foguete com a ajuda das criaturas, mas ninguém se interessa em ajudá-lo, chegando até a zombar dele, o chamando de inteligente e esperto. Mas o Super tem uma ideia. Ele começa a falar tudo ao contrário, assim como os bizarros, pedindo para que eles não o ajudem a construir um foguete, falando que ele não precisa da ajuda de ninguém e que todos seriam inúteis. E aí, ó, só com inteligência o Superman consegue aí saber como então interagir com esses bizarros locais. E realmente isso ajuda e faz os bizarros ajudarem ele a construir o foguete. Contudo, a cada minuto que se passa nesse planeta, o Clark se mostra mais e mais fraco e doente. E para ajudá-lo a construir o foguete o mais rápido possível, aparece a Liga da Injustiça, a versão bizarra dos heróis. E cada um tem sua história de origem, que é 10. O Bizarro até pergunta onde está o Batman Bizarro, o que o Lanterna Bizarro responde que ele foi baleado pelos pais. Isso é genial. Com lixo e sucata, o Superman finalmente consegue construir um motor para o foguete. Mas existe um problema, não existe uma forma de aquecê-lo. Triste, o Zibarro comenta sobre como o foguete só teria lugar para uma pessoa, e se lamenta por ter que ficar preso naquele planeta que ele tanto odeia para sempre. O Super então responde que ele não é um erro, e sim uma prova de que aquele planeta estava se tornando mais inteligente. Afinal, para que o mundo bizarro teria feito alguém com os olhos que veem a beleza que mais ninguém vê? E assim o Super promete para ele que em breve eles vão poder se rever. O Zibarro então dá ao Super alguns textos que ele mesmo escreveu, já que apenas o Superman tem a capacidade de ler naquele planeta. E com a Noite Suprema se aproximando, a cerimônia de sacrifício de Li-Roj se inicia. Com os bizarros todos juntos cantando uma versão reversa do hino dos Estados Unidos, Superman e seus aliados terminam de aprontar o foguete. A cerimônia tem seu fim quando o bizarro usa seu sopro explosivo contra o Li-Roj, que se despede gritando olá, e criando assim uma enorme fogueira para que os bizarros sobrevivam à gélida Noite Suprema. E assim é chegada a hora do Superman sair daquele planeta. O Flash bizarro se aproxima com um fósforo para aquecer o foguete, mas assim que é aceso, o fósforo congela. O Clark daí tem uma ideia e começa a elogiar o bizarro, que enfurecido arremessa o foguete com toda a sua força, até que ele atinge a estratosfera, finalmente pegando calor para que o Superman possa voltar para casa. Contudo, na base lunar, o Quinton e a Lois vê um holograma do mundo bizarro se afundando de vez no subverso. E aí eles acham que não tem uma salvação, né? Que o Superman acabou, então, afundado ali junto com o subverso e o planeta lá dos bizarros. Longe dali, fora do conhecimento deles, o Homem de Aço chega à Terra a bordo de seu foguete improvisado.
Ele pede desculpas aos cidadãos que ele assustou e logo parte para Metrópolis, sem saber que em sua ausência o Super havia sido substituído. E isso o Super já nota quando chega em Metrópolis. A cidade havia sido reparada após a invasão Bizarro, mas agora havia uns cristais no topo dos prédios. Ele retorna ao planeta diário como Clark Kent, e a Lois fica super feliz em saber que ele está vivo. Mas antes de qualquer coisa, há algo que ela precisa mostrar a ele. E ela entrega um jornal para ele, o que o faz descobrir que um casal de kryptonianos agora protegia a Terra desde que ele havia sumido. Cortamos para longe dali, onde esses dois kryptonianos terminam de salvar uma pequena cidade de vulcão em erupção. O homem diz para sua mulher que aquele lugar daria um ótimo terreno para construir nova Krypton, mas ela dá outra ideia. Ela só sugere que eles destruam toda a cidade ali de Metrópolis e até fala dos humanos como primatas, como algo inferior. O Super enfim encontra esse casal, que ele já conhece por causa dos arquivos da Fortaleza da Solidão. Eles são Bar-El e Lilo, os primeiros astronautas de Krypton, que estiveram perdidos no espaço por décadas. Ele se apresenta como Superman, mas Bar-El o reconhece e sabe que ele é Kal-El. O Bar fala que ele não entende o porquê do Super não ter dominado aquele planeta, ter em conta os seus poderes, o que o Clark responde dizendo que aquele é seu lar, e ele não tem direito algum de impor seus valores sobre uma sociedade. O casal levanta voo e o Superman o segue, mas quando se dá conta percebe que eles estavam indo para a Fortaleza da Solidão, que agora pertence a eles. Lembrando que a chave lá da Fortaleza só kryptonianos poderiam utilizar, e aí por isso que eles conseguiram entrar. E quando eles adentram na fortaleza, o Clark imediatamente percebe que o casal substituiu as estátuas de Jor-El e Lara por estátuas de si próprios. Eles comentam sobre a cidade engarrafada de Kandor e o absurdo que é o Super os deixar presos ali, o que Herói afirma nunca ter deixado de tentar trazê-los ao seu tamanho normal. Eles até falam sobre a Zona Fantasma, e que mesmo com o seu lar sendo destruído, o Superman ainda deixa os últimos kryptonianos vivos numa prisão. E eles realmente acham os humanos aí inferiores, esse casal aí de kryptonianos. Até porque eles consideram os piores criminosos de Krypton melhores que qualquer humano. O Bar-El acusa o Clark de trair a sua herança e o seu legado, e enfurecido começa a atacá-lo. Eles levam o Superman para fora da fortaleza e o arremessam até a Lua, o que causa uma enorme rachadura na sua superfície. Enquanto gritam, saúdam a nova Krypton, Bar-El e Lilo arrancam diversas pontes ao redor do mundo para reparar o estrago que fizeram na Lua. Derrotado, Superman agora tenta voltar para sua vida de Clark Kent. Ainda machucado, ele conversa com seus colegas na redação do planeta, onde vemos o Jimmy usando uma cueca por cima da calça, em celebração ao retorno de Krypton, quando o próprio casal de kryptonianos aparece na janela, deixando claro que eles sabem que o Clark é o Superman. O Kent então fala baixinho no ouvido do Jimmy para chamar o Super com seu relógio, e sai fingindo que vai cuidar de seus machucados. Mas antes que possam revelar o segredo do herói aos outros, Lilo de repente começa a passar mal e cai em queda livre. E é claro que é o Superman que a salva. O Bar-El tenta atacar o herói, mas quando se dá conta, ele vê que não possui mais seus poderes. O Super analisa o corpo de Lilo, com sua visão de raio-x, o que o faz perceber que o casal passou por alguma nuvem radioativa enquanto voavam no espaço, o que transformou parte do seu organismo em kryptonita tóxica. E aí o Super vê que assim como eles também estão morrendo. O Bar-El começa a passar mal também, e de repente ele e Lilo ficam cegos. Depois, na Fortaleza da Solidão, o Super começa a cuidar dos dois. Eles perderam o sentido da visão e da fala, mas com o uso de uma tecnologia, eles conseguem ver e falar através de um holograma na sala. E o Bar-El realmente não consegue entender o porquê da bondade do Kal-El. Ele sabe que sua morte se aproxima, mas o Superman tem uma alternativa. Ele explica que poderia levá-los para a Zona Fantasma, onde lá eles seriam preservados. O Super promete que se tiver tempo, ele dará um jeito de restaurá-los. Mas até lá, a Zona Fantasma terá o casal para botar ordem nos criminosos aprisionados. Então, usando seu canhão, o Homem de Aço teletransporta os kryptonianos. E assim o casal vai continuar vivo e, acima de tudo, juntos, mesmo que na Zona Fantasma. Parte 3, Legado. Com seu tempo acabando, o Superman sabe que precisa arrumar as coisas antes de partir. Na Fortaleza da Solidão, Clark utiliza uma máquina super avançada para escrever o seu testamento. No seu testamento, ele disserta sobre como o viajante do tempo Sansão lhe contou sobre os seus 12 desafios e que ele enfrentaria antes da morte, que até então foram 7, o que significa que ele tem muito o que fazer com pouco tempo que lhe resta. Temos então uma sequência mostrando tudo que o Superman fez durante o dia, como, por exemplo, ele levando na manhã um grupo de crianças com câncer para uma visita à pirâmide do Egito. Ainda na manhã, cortamos para a cidade engarrafada de Kandor, onde o conselho aguarda o kryptoniano Van-Zee para um importante debate. Do lado de fora da pequena cidade, o Superman recebe Leo Quinton,
que agora, vestido num traje kryptoniano, se prepara para encolher e adentrar a cidade. Quinton menciona a dificuldade que o Superman tem tido em encontrar uma solução para o problema de Kandor, mas os assegura que ele tem uma solução. E aqui a HQ decide então colocar vários acontecimentos em diversos horários do dia. E o roteiro vai pulando e voltando para elas para contar tudo numa ordem cronológica. À meia-noite, no final do dia, o Superman contempla sua iminente morte e se preocupa com a consequência que a sua ausência terá no planeta. Ele teria que estudar como seria o mundo sem um Homem de Aço, e para isso ele teria que criar um. E assim ele consegue fazer um universo artificial, o que ele chama de Terra Q. Às 4 da tarde, o herói ajuda um metrô que estava preso por falta de trilhos. E na multidão vemos um homem desesperado falando no telefone, pedindo para que uma tal de Regan não desligue e espere por ele no apartamento. O Super vai até uma área de obras, onde o vilão Mechano Man faz um estrago em busca de um tipo de cápsula do tempo vindo do futuro, quando a Lois entrou no seu caminho. O herói facilmente derrota o robô gigante do vilão e vai até o resgate da repórter. Agora com a repórter em segurança, o Super se prepara para sair voando quando ela interrompe, pedindo para que eles tenham uma conversa. Ela confessa que se deixou ser levada pelo Mechano Man porque sabia que assim atrairia a atenção dele, pois tem percebido que ele tem evitado ela. O Super diz que contará tudo a Lois quando for a hora certa, mas ela já sabe a verdade. Ele simplesmente a abraça e conta a Lois que por suas biologias serem completamente diferentes, eles nunca poderiam ter filhos, o que ela responde de forma rápida, citando algo que o herói sempre diz: sempre há um jeito. Mas essa conversa dos dois, muito emocionante, é interrompida quando o Clark ele capta aquela conversa do telefone que a gente viu do cara que estava no metrô. E aí a gente vai ter umas cenas mais icônicas que todo mundo adora compartilhar nas redes sociais dessa HQ. Uma jovem menina está na beira de um prédio, prestes a tirar a própria vida. Ela fecha os olhos e reúne coragem para pular quando o herói aparece atrás dela. Ele a conforta e diz que o seu médico, o homem no telefone, realmente estava a caminho e que ela é muito mais forte do que ela acredita. E com isso, eles se abraçam. Retrocedemos para as 11 da manhã, onde o Conselho de Kandor se encontra num debate. O Quinton pede para que os kryptonianos considerem a vida fora da cidade engarrafada, onde eles teriam os poderes do Superman e seriam livres. Mas alguns dos membros se mostram muito conservadores, indicando preferir a vida naquela cidade em miniatura. Mas antes que se possa abrir uma votação, 5 outros kryptonianos se apresentam. Eles são a tropa de emergência de Kandor, e pede para que seu antigo líder, Van-Zee, se una a eles novamente para que possam tentar salvar a vida do Superman. E agora a gente tem uma sequência de acontecimentos que rolaram em horários diferentes, mas que são contados simultaneamente nas páginas da HQ. À 1h30 da tarde, o Superman termina de substituir as pontes que foram arrancadas para aquele reparo da Lua. Às 11 da noite, vemos a vida na Terra Q em seus primórdios, onde a humanidade em seu início faz pinturas na parede. Às 3 da tarde, o Clark consegue decifrar e memorizar toda essa sequência de DNA. E às 5 da tarde, o Superman faz uma visita para o Lex Luthor, na Ilha Stryker. Ele confessa que finalmente o vilão tinha vencido. O Luthor teria o mundo inteiro para dominar. Ele desafia o Lex a fazer tudo de bom que ele sempre disse que faria, se não fosse pela presença do herói no seu caminho, admitindo assim que ainda existe bondade no vilão, o que o Lex responde com uma cuspida. Na Terra Q, a humanidade começa a criar o que seria a filosofia. Às 9 da noite, o Superman abre a cápsula do tempo vinda do futuro, que o Mechano Man estava procurando. Nela há um pequeno globo com um pequeno homem, com o que parece ser uma mensagem. Usando uma linguagem enigmática e completamente evoluída, o homem diz ser do século 24 e agradece ao Superman por tudo. No século 21, o Super teria salvado sua tataravó, permitindo assim que ele nascesse no futuro. Na mensagem, o homem ainda menciona um tipo de sistema de inteligência solar, o que imediatamente desperta algo no Homem de Aço. E que ele imediatamente começa então a construir um novo traje baseado nessa informação do cara do futuro. Às 4 da tarde, o herói e o Léo Quinton libertam a cidade de Kandor na superfície de Marte, onde terão tempo para se desenvolver e eventualmente entrar em contato com a humanidade. Ainda ali, os dois conversam sobre como o cientista nunca conseguiu clonar o herói, por seu DNA ser quase indecifrável. Mas o Clark confia nele, e assim o entrega 2 frascos com diferentes líquidos. O primeiro sendo o seu próprio DNA e o segundo sendo o da Lois. De volta na Terra Q, vemos o filósofo Nietzsche desenvolvendo o conceito que seria chamado de Superman. Às 6 da tarde, os pequenos kryptonianos de Kandor vasculham o corpo do Superman por dentro, em busca de manualmente curarem o seu organismo, mas mesmo com todo o seu conhecimento biológico e medicinal, não dá certo. O Clark diz que está tudo bem,
Mas ainda tinha mais um favor a pedir para eles. Ele vai até a clínica de crianças com câncer e libera os kryptonianos, que assim entram nos organismos humanos delas e as curam. Cortamos para a Terra Q, num pequeno prédio em 1968, onde Jerry Siegel e Joe Shuster criam um personagem de histórias em quadrinho, o Superman. Pô, e aqui não tem que falar que toda essa parte dos horários acontecendo, olha quantas coisas estão rolando nesse último dia do Superman, e aqui a gente tem uma homenagem à origem lá do Superman, cara. Ou seja, fica bem claro na cara aí que essa Terra Q é o nosso universo ali que o Superman criou. Ou seja, a história falando que o Superman é aquele conceito que quase sempre vai aparecer em todas as realidades, independente da forma que for. Pode ser ficcional ou não. É uma mensagem muito bonita. E por fim temos a conclusão do testamento de Kal-El. Para o povo de Kandor, ele dá uma segunda chance. Para Lois Lane, ele deixa seu futuro juntos. E para Clark Kent, ele deixa a manchete do século: a morte do Superman. Cortamos para ele Stryker, no momento da execução do Lex Luthor. Na cadeira elétrica, ele se lamenta pela ausência do Super, que sequer apareceu para sua morte. Os guardas se aprontam e puxam a alavanca. E foi assim que Lex Luthor morreu. Ou será que não? Porque instantes depois, o Lex começa a gargalhar, para a surpresa de todos. Ele explica que o coquetel perfeito que ele estava preparando antes possuía um ingrediente especial. Um átomo que ele mesmo manufaturou, capaz de lhe dar os poderes do Superman por 24 horas. Ele desintegra um dos guardas com sua visão de calor, logo se libertando da cadeira com sua super força. Na frente dos outros prisioneiros, ele se gaba e anuncia o início de uma nova era. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, o Superman está terminando de realizar algumas tarefas. E ele até comenta com um de seus robôs aí algo que realmente não vai ser importante pro final dessa HQ, que é que ele tem saudades daquele pet lá dele que se chama o Devorador de Sóis, que apareceu antes ali na história. O herói passeia pela fortaleza ao lado do seu robô, indicando como algumas partes deverão ser cuidadas depois que ele partir. Até que eles chegam na parte do museu, e lá tem o seu último objeto, a poesia escrita por Zibarro. Enquanto vai ao seu laboratório, ele reflete sobre a vida que teve e as pessoas que conheceu. Lembrando-se de algo importante: não importa quão sombrias as coisas pareçam, sempre há um jeito. Então Clark começa a trocar de uniforme, para aquele que ele estava preparando momentos antes. No esconderijo do Lex, a jovem Nasty fala no telefone com a sua mãe, nos revelando ser filha da irmã do Luthor, o que o torna seu tio. Ela é interrompida quando o próprio vilão dá as caras. Em seu arsenal podemos ver diversos robôs e maquinários, que ele entrega a Nasty, já que com seus novos poderes ele não precisará de auxílios assim. E o Luthor então revela o seu plano contra o Superman. Ao sair do esconderijo e ir para as ruas, podemos ver que um sol vermelho tomou conta dos céus. Isso é cortesia de Solaris, um sol artificial vindo de um futuro muito distante. Enquanto isso, na Fortaleza da Solidão, o Superman termina de se equipar. Agora vestido o uniforme branco, ele menciona que já sabia que o Luthor se aliaria aos Solaris, e agora está pronto para sua última aventura. Ele pede que um dos robôs proteja a Fortaleza da Solidão, enquanto ele e o resto da tropa mecânica voem em partida ao sol artificial. O Solaris é surpreendido quando vê o Homem de Aço ainda com poderes, mas o Super mostra que aprendeu um pouco de preparo com um certo amigo, e com os poderes do seu novo traje chamado Solar, ele estava isolado da radiação solar. O combate se inicia e o Solaris passa a atacar ferozmente o Superman e seus robôs. Mas com seus novos poderes, o Super abre seu escudo bioelétrico e pega o inimigo desprevenido, mas que ainda está pronto para lutar. E durante a batalha, o Solaris está toda hora falando que ele vai destruir o Sol, causando uma escuridão eterna para o povo da Terra. Mas como o Solaris é um tipo de computador do futuro, ele consegue hackear e desligar o sistema dos super robôs, deixando o Superman sozinho e vulnerável na luta. E é aí que o bom aliado do Super aparece, o Devorador de Sóis, que usa toda a sua energia para cobrir Solaris e o enfraquecer, dando abertura para o herói desferir diversos socos no seu olho. Mas o poder do Solaris é grande demais e acaba matando o Devorador de Sóis no combate, o que deixa o Homem de Aço raivoso, usando todo o seu poder para rebocar o vilão no soco. Em Metrópolis vemos o Jimmy e a Lois, que estão num táxi a caminho da ilha Stryker. Mas o trânsito tá caótico. Podemos ver que isso é obra da Nasty, que está no fim da rua comandando uma tropa de robôs que causa destruição por onde passa. De repente, o Solaris cai do céu com tudo, enfraquecido e derrotado. Ele pede piedade ao Superman, que diz que ele viverá, já que sabe que no século 24, o Solaris será reprogramado para trabalhar ao lado da humanidade. E assim, o Super some, deixando seu uniforme branco para trás. E voltamos para o Jimmy e a Lois, que estão na rua lá tentando impedir a Nasty. Eles pedem para que a destruição tenha fim, e em troca, farão questão que o rosto da Nasty estampe a primeira página do jornal, dando a atenção que ela tanto quer. Ela aceita a oferta,
e anunciem para todos que aquele dia era o primeiro de um novo mundo, um mundo sem Superman. O herói usa toda a sua energia restante para voar até o planeta diário. Em seu computador, a matéria do dia seguinte, e possivelmente a maior do século, é escrita sobre a morte do Superman. Logo em seguida, o repórter cai no chão, sem sinais de vida. De repente, a parede do escritório explode, revelando o Lex Luthor voando no seu clássico visual traje verde e roxo. E aqui a gente está chegando nos finalmente dessa HQ. Com o Superman fora de jogo, o planeta diário e agora toda a Metrópolis estão à mercê do Lex Luthor na sua armadura. De repente, vemos o planeta Krypton. Kal-El, vestido com um traje kryptoniano, se reúne com seu pai Jor-El a bordo de uma pequena nave. Esse Kal-El parece ter vivido toda uma vida em seu planeta natal, e parece que acompanhamos um mundo onde Krypton nunca foi destruída. Ele diz ao Kal que ele está morto, assim como a sua mãe e todos os outros habitantes do planeta. E assim como todos eles, o Kal-El também está morto. Mas o Kal fica confuso com isso. Como cientista, o Jor-El explica que as células de todos os kryptonianos são adaptadas para armazenar energia solar, e o corpo do Kal estava passando por um processo de conversão, para assim se tornar uma espécie de energia. E resta ao Kal se render a isso. Após a morte do corpo, a consciência persiste por um curto período de tempo, onde cria um tipo de lugar na sua mente para ficar até finalmente morrer. Mas o Kal tem uma opção: se entregar ao seu descanso final ou voltar e enfrentar o mal uma última vez. No planeta diário, Luthor se prepara para o extermínio, quando a Lois grita para que ele pare. Ela sabe como é sentir o poder e a adrenalina. Ele deveria parar e dar um tempo a si mesmo para pensar friamente. O Luthor responde com desdém, mas poupa a Lois, já que ele precisará de uma porta-voz para o seu império. E a jornada aquela no interior da mente do Clark ainda continua. Ele e seu pai continuam viajando por Krypton, que agora progressivamente começa a desabar. O Kal começa a se lembrar de tudo, especificadamente de seus 12 desafios antes da morte, dos quais um ainda faltava ser concluído. Jor-El assegura seu filho, já que sempre pensamos que poderíamos ter feito uma coisa a mais, e ele havia dado ao povo da Terra um ideal para seguir. A humanidade irá tropeçar, mas eventualmente irá se juntar a Kal-El no Sol. E sim, é aquele discurso que nós vimos lá no Homem de Aço. Enquanto isso, Jimmy e a Lois interrompem o discurso do Luthor, mostrando provas de que Solaris havia o enganado, usando a sua suposta aliança para envenenar o Sol. Insultado, o Lex ataca a Lois com seu sopro congelante, o que imediatamente desperta o Clark. O Jimmy se revolta e ataca o Lex, mas ele não é páreo para os seus novos poderes. Quando o vilão pergunta se mais alguém quer confrontá-lo, é o Clark quem responde. O jornalista manda que o Luthor pare de ameaçar os seus amigos, e em seguida saca uma pistola gravitacional e a dispara contra o vilão. E quando a equipe ali do planeta diário vê isso, eles imediatamente reconhecem que é o Superman. Mas o engraçado é que eles não acham que é o Clark que era o Superman, e sim que o Superman está disfarçado de Clark. Aproveitando isso, o herói assegura que o Clark está a salvo. O Jimmy entrega um uniforme reserva, deixando aí o Homem de Aço vestido adequadamente. O Superman dispara contra o Luthor mais uma vez, pegando cobertura numa caixa de chumbo, o único material ao qual a visão de raio-x do Lex não pode passar. O herói se revela na frente do Lex, que, começando a voar, pergunta se ele já havia considerado que a guerra deles poderia acabar assim. O que o Super fala que sim, já que tinha essa coisa toda planejada. Mexendo na gravidade ao redor do corpo do Lex, ele o faz ficar ainda mais pesado, deixando de voar e até atravessando o chão, caindo direto na frente de um metrô. Enquanto eles lutam, o vilão continua com seu plano inicial. Se o Lex morrer, ele garantirá que o Superman morra antes. Acabou, diz ele, enquanto arrasta pela capa o herói derrotado. Na saída, ele encontra todos. Nast, a equipe do planeta diário e a polícia estão ali o cercando. Num ato de soberba, o Luthor manda que todos abaixem as armas e tudo ficará bem. Ao lado de sua sobrinha, ele anuncia o início de uma nova era. Manashi pergunta a ele o que tem de errado, já que ele parece esquisito. O vilão diz que está muito bem, e agora pela primeira vez ele enxerga tudo. Finalmente agora o Lex sabe como o Superman enxergava tudo ao seu redor. A Nash se sente envergonhada com o comportamento do seu tio, já que ninguém entende nada do que ele está falando. Finalmente de pé, o Superman explica. Ele estava apreciando tudo uma última vez, um último gosto de tudo aquilo, pois suas 24 horas tinham se passado. E o Lex não possuía mais poderes. O vilão não entende como o Super ainda está vivo, e rapidamente tenta pegar mais uma dose da super poção, mas quando percebe, o Homem de Aço já havia tirado dele. O que o herói responde com um soco na cara dele.
Por fim, o Clark diz que se ele realmente se importasse, ele poderia ter salvo o mundo anos atrás. E durante toda essa luta, esse final aí com o Luthor, a gente vê que o corpo do Superman estava começando a brilhar, que é uma consequência então do organismo dele estar se sobrecarregando. Com a luta acabada, a Lois corre até o herói para abraçá-lo, sabendo que esse seria o último momento deles. E ele diz que ainda tem pouco tempo para concluir seu último desafio, reparar o Sol, e assim salvar o mundo. Os dois se beijam e uma última vez ele declara o seu amor a ela até o fim dos tempos, e voa disparado em direção à sua última missão. Mais rápido do que uma bala e mais forte do que uma locomotiva. O Homem do Amanhã reúne seus últimos esforços e adentra a superfície do Sol, finalmente desaparecendo. E superando então o seu último desafio, o Superman acaba salvando o mundo, mas ao mesmo tempo morrendo. Um ano se passa e vemos a Lois e o Jimmy Olsen em frente a uma estátua do Homem de Aço. A Lois acredita fielmente que o Homem de Aço está no Sol, construído um coração artificial para que o astro continue vivo, após o envenenamento dos solares. E quando seu trabalho tiver concluído, ele saberá onde a encontrar. E assim cortamos para uma página dupla linda do Superman, completamente dourado, se tornando agora o Superman Prime, a personificação do Sol. Por fim, na base lunar de Leo Quinton, o cientista está comentando sobre o funeral do Superman como assistente. Ele cita que até o Lex Luthor estava lá, desanimado e triste, como se tivesse perdido o sentido após realizar o seu maior desejo. Agora eles têm que lidar com o mundo sem o Superman, ou pelo menos até que ele retorne. Agatha questiona o Quinton o que eles farão se ele nunca voltar. O que o Leo mostra não se preocupar muito, já que agora ele sabe como ele é feito. A história se encerra com Quinton de frente para uma porta com o símbolo do Superman no formato de um 2, dando a procedência ao plano de clonar o Homem de Aço. E aqui, galera, a gente termina aí as 12 edições, tal qual os 12 desafios aí que o Superman teve no Grandes Astros Superman. E tem um motivo para realmente ser uma das melhores HQs do Superman, se não a melhor. E agora eu quero saber de vocês, depois de terem visto, né, esse resumo aqui, depois lido o HQ, se essa é a HQ favorita de vocês do Superman, ou se essa é a melhor história. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todos os avisos aqui do canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.